Está bem quente, que esteja bem quente para matar o vírus que gosta do frio. Até nisso nós somos abençoados, né? Moramos, como diz o poeta, né? Um país tropical, abençoado por Deus. Amém. E eu estava preocupado, não cheguei a ficar preocupado não, mas estava ansioso porque nós tínhamos marcado estar aqui com os irmãos nessa manhã e algumas medidas estão sendo tomadas, né, na sociedade e tudo mais. Eu falei, puxa, eu não queria que esse vírus atrapalhasse a satisfação de estar com os irmãos da URC. Né? Aquela manhã de domingo que a gente acorda sabendo que vai vir para um lugar lindo, né? Um lugar bonito, quando o táxi vira ali na mureta, a gente já vê aquela coisa maravilhosa, aquela bênção de Deus para a nossa cidade e estar aqui com os irmãos, com os queridos irmãos. Mas graças a Deus isso foi possível e estamos aí. Estamos aí, como é o tema dos irmãos para esse período, cuidando e crescendo. Amém. A igreja cuidando dos seus, cuidando daqueles que vêm de fora, né? A Raquel veio da terra do Roberto Carlos para o bairro do Roberto Carlos. Qualquer dia você encontra com ele por aí. Então, cuidando inclusive dos que vêm de fora, né? Dos que vêm de fora e aqui estão para serem abençoados por essa comunidade. E o pastor Maurício ontem, né, nós nos falamos pelo telefone, ele falou assim, as aglomerações acima de 100 pessoas precisam ser evitadas. Eu acho que amanhã não vai dar 100 pessoas lá não. Vamos arriscar, né? Vamos arriscar, né? Mas a gente espera que não tenha outro vírus, porque daqui a pouco a gente vai ter 100 aqui e vai começar a atrapalhar, né? E irmãos, nesses tempos difíceis, eu vinha pensando no que dizer à igreja e as coisas vão mudando numa velocidade enorme, né? Aquilo que não era uma realidade. No mês passado estivemos aqui falando de uma coisa, de um mês para cá as coisas vão mudando nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas profissionais, nas nossas vidas acadêmicas, né? E no mundo como um todo, né? E entendemos que de fato não somos nada diante de todo o poder de Deus, da sua soberania, e que precisamos de fato entregar o nosso viver, o nosso caminhar para sermos cuidados por Deus e crescermos com Deus. Essa é o aspecto da minha palavra nessa manhã em relação a cuidar e crescer nessa manhã. Como Deus cuida de nós e como nós devemos cuidar do que Deus nos confia. Amém. Para crescermos, porque a vida é um sopro, né? Irmãos viram aí, estamos discutindo um vírus que nasceu, sabe-se lá onde, na China, num país tão distante, e que vai até a Europa, vem aqui, existem algumas teorias conspiratórias, né, que o vírus foi inventado e que não foi, enfim. Mas até agora o que sabemos é que existe de fato um vírus que não deve causar pânico em nós, mas deve fazer-nos tomar algumas medidas, algumas proteções. Estamos nessas preocupações, fazendo planos. Algumas pessoas querem estocar coisas que não é necessário, pelo menos por ordem política não é necessário, as pessoas querem estocar, enfim. E aí, um senhor jovem, político, né? Independente da sua opção política, um político jovem, 56 anos, faixa preta de jiu-jitsu, candidato a prefeito do Rio de Janeiro, cheio de planos, tem um infarto fulminante, morre ontem, né, em Teresópolis, no sítio que ele tinha. Então, estava no sítio, num lugar que ele devia gostar, um lugar tranquilo, descansando, com seu filho, cheio de planos, algumas pessoas preocupadas com o vírus que vem da China e um infarto fulminante leva ali o senhor Gustavo Viviano, né, que não conhecia, mas viu um pouco da sua história ali, e as pessoas lamentando, as pessoas próximas lamentando a perda, tá, de uma vida tão precocemente. Então, irmãos, preocupados, mas não perplexos, né? Desanimados, mas jamais em pânico.
porque o Senhor cuida das nossas vidas. Amém. E o importante é sabermos, a grande questão é sabermos quais são as nossas prioridades, em que nós guardamos e confiamos aquilo que nós temos de mais importante. E nesse sentido, Jesus tem uma palavra muito interessante em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19. Mateus 6, 19, Jesus nos fala do que devemos fazer com aquilo que nos é precioso e em que devemos investir o nosso tempo e a nossa prioridade. Mateus 6, versículo 19. Jesus diz aqui o seguinte, palavras deles para os seus discípulos: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Senhor, fala aos nossos corações por meio da leitura da tua palavra e faz-nos ter sabedoria e inteligência para compreendê-lo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Sermão do Monte é a essência do cristianismo. É a essência do cristianismo. Se você quiser entender, Mahatma Gandhi, um grande político, ideólogo da Índia, da primeira metade do século XX, não era cristão, era hindu, uma outra religião muito diferente da nossa. E ele diz o seguinte, ele dizia o seguinte, ele foi um grande mentor da não violência e de forma não violenta ele conseguiu libertar a Índia do jugo inglês que durava séculos. A Índia passou a ser um país independente e Gandhi dizia: eu não acredito muito no cristianismo, mas no Cristo de vocês eu acredito. E eu diria o seguinte: se todos os livros do mundo, tudo no mundo sumisse, só existisse o Sermão do Monte, a humanidade estaria preservada. Porque de fato ali Jesus dá orientações sobre, não são orientações somente comportamentais, são orientações de vida. Porque o que me traz uma grande preocupação é que ao longo do tempo e dos últimos tempos nós temos visto e ouvido um cristianismo comportamental moralista. Jesus não é um mestre da moral e a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é a graça de Deus encarnada, pela qual devemos estar pautando as nossas vidas. Pastor, limites e regras morais não são importantes? São muito importantes, fazem parte de toda a sociedade. Toda a sociedade. Os índios lá, os aborígenes lá na Austrália, têm regras morais, condutas morais. Isso está intrínseco ao ser humano. Mas a questão é que não podemos limitar e diminuir o cristianismo, que é a religião da graça, a comportamentos e situações e circunstâncias morais, psicológicas. Por que eu digo isso? Porque senão nós seremos pessoas ligadas a regras e leis e aparatos e não vamos experimentar da graça de Deus, que é libertadora. E digo isso porque Jesus, no Sermão do Monte, apresentou esta forma de viver, uma forma de viver que não era limitada pela lei que os anteriores a Jesus, que os religiosos de plantão estavam infligindo ao povo e não seguiam. Interessante que Jesus faz essa declaração, essa constatação profética e essa acusação contra vocês não seguem as regras que vocês mesmos impõem ao povo. E Jesus diz muito simplesmente para essas pessoas: eu estou preocupado com o que vocês priorizam. Vocês priorizam serem pessoas
melhores que as outras, porque se fazem isso não vão conseguir e não vão se salvar, porque o único caminho para a salvação é o Cristo, que é a graça de Deus. E o bom comportamento, ele é a consequência de quem vive na graça de Jesus. Ele não é causa. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz o apóstolo Paulo em Efésios. Não vem de vocês. Então, essa história, o céu não é para os bons, o céu é para os maus, arrependidos e salvos. Amém. Porque ninguém é bom o suficiente para alcançar o céu. E se você pensa desse jeito, você é orgulhoso, e orgulhosos não herdam o reino de Deus. E mais do que isso, orgulhosos são aqueles que priorizam as riquezas e as coisas que mais lhe chamam a atenção, são coisas passageiras, efêmeras e que podem e devem ser destruídas. Jesus diz: se vocês estão acumulando tesouros aqui na terra, vocês são tolos, inocentes, tolos, bobo, é bobo até, porque tudo isso aqui vai passar. Como eu disse, né? Alguém que aparentemente cheio de planos e saudável morre de um infarto fulminante. Todas as suas posses, interesse, inteligência, nada disso foi capaz de salvá-lo. E mais, essa pandemia, não é uma epidemia, é uma pandemia, em alguns países mais fortemente atingidos, demonstra o quanto nós somos, como seres humanos, nós somos frágeis. Um vírus é uma coisa, o vírus é uma coisa assim, é pior do que mosquito. Sabe o mosquito que você faz assim com a mão, você mata ele? E o mosquito tem uns que, além de você, mesmo que você não mate ele, o mosquito ele vive 2 dias no máximo, 3 dias ele morre. Então, o vírus é pior do que o mosquito, de tão frágil que ele é. Ele não aguenta algumas horas, né? É uma coisa microscópica que não aguenta algumas horas exposto ao sol, à água. E uma coisa dessa tão frágil pode dizimar milhares de pessoas da humanidade. Como foi, por exemplo, e aí sim um problema sério, foi a peste negra no fim da Idade Moderna, no fim da Idade Média, dizimou milhares de pessoas na Europa e em alguns lugares da Ásia, muito pior do que esse de agora, e outras, a SARS em 2012, né? Nem lembrava mais disso agora. Sim, isso é cíclico, isso acontece porque os vírus estão aí, e existem vírus espalhados desde que a humanidade, antes da humanidade existir, já existia vírus. E assim, você vê o tamanho da nossa limitação. O que a gente consegue fazer contra isso? Então, em primeiro lugar, oremos pela misericórdia de Deus. Que a misericórdia de Deus alcance o nosso país, a nossa sociedade, a nossa comunidade, a nossa igreja, para não perecermos. E mais, o que você tem priorizado? Se você acumula os seus tesouros e não compartilha bênçãos com os outros, você é um tolo. Palavra de Jesus. Uma das grandes consequências desse vírus, dessa pandemia, foi a queda generalizada da Bolsa de Valores em vários lugares do mundo. Você imagina, o maior banco que existe no Brasil e na América Latina em termos de tamanho é o Itaú Unibanco. Num dia, aquele dia de estresse total lá, que foi a quinta, sexta-feira, a Bolsa de Valores, onde estão todas as empresas brasileiras, porque todas as empresas brasileiras de capital aberto, né, estão lá, perdeu um Itaú Unibanco inteiro em termos de dinheiro. Bilhões de dólares foram perdidos. Pessoas ficaram desesperadas,
Pessoas que tinham pouco, que tinham médio, que tinham muito, ficaram desesperadas. Isso demonstra onde você está acumulando os seus tesouros. Porque num momento desse, se o seu coração está nas coisas materiais, você fica desesperado. Fica louco, perde o seu rumo. Os irmãos lembram na crise de 89, 90, em que a poupança foi confiscada? Quantos casos de suicídio aconteceram? Para alguém chegar a tirar a maior preciosidade que tem, que é a sua vida, por causa de dinheiro, é sinal de que o seu coração estava no lugar errado. O seu coração estava no lugar errado. Porque Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E se o seu coração está em coisas que podem ser destruídas, roubadas, enferrujadas, sujas, alguma coisa está errada. Você precisa recompor o seu rumo. Você precisa ser transformado pela graça redentora de Jesus. Porque quem experimenta da graça de Jesus deixa de ser um moralista de plantão, deixa de ser alguém que confia nas suas próprias forças, alguém que confia nas suas próprias riquezas, porque de fato entende que nada disso vai ser suficiente para salvá-lo e para libertá-lo. Porque a libertação só está na verdade, e a verdade é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E não se chega ao Pai a não ser através dele. Então, meus irmãos, a minha palavra é que nós precisamos cuidar das bênçãos que Deus nos dá para que elas cresçam. E esse investimento é um investimento semelhante ao investimento financeiro, fazendo uma comparação, né? Mas não é um investimento financeiro, é um investimento de você colocar aquilo que é precioso nas mãos de Jesus para que isso cresça. E o que é precioso para você? Sua família? Sua vida? Seu emprego? Sua faculdade? Coloque isso que é precioso nas mãos de Jesus. Experimente do crescimento gracioso que pode transformar a sua vida quando você faz essa opção, quando você toma essa decisão de colocar nas mãos de Jesus o seu tesouro. Porque se o seu coração está no seu tesouro, o seu coração precisa estar nas mãos de Jesus. Porque nós confiamos muito em muita coisa. Já percebeu? Como nós temos dificuldade de nos entregar a Deus, e isso explica a nossa ansiedade em relação à vida, as preocupações e tudo mais, né? E nós confiamos em um monte de coisas que tecnicamente não deveríamos confiar. Explico. Outro dia tenho andado muito de avião, né? Tive a Recife semana passada, outro dia encontrei com o pastor Henrique no aeroporto. Você confia muito naquilo ali, né? Porque não tem muita lógica, né? Um bicho daquele tamanho, pesado, né? Voar de um lado para o outro. Tá? Estatisticamente é muito seguro. É muito mais provável alguém morrer num acidente de carro do que num acidente de avião. Porque acidente de carro acontece todo dia, acidente de avião não acontece todo dia, é raro. Mas tem uma coisa, quando acontece um acidente de avião também, não sobra ninguém para contar a história do que aconteceu. Bacana. Mas para o avião funcionar daquele jeito, você tem que confiar que a indústria fabricou aquele avião certinho, direitinho. Ninguém ali cochilou na hora de colocar um parafuso fora do lugar. Que o piloto foi um sujeito que estudou, que se dedicou, que é dedicado, que dormiu tantas horas seguidas, que não
consumiu bebida alcoólica antes de pegar no lanche, e tudo isso. Que tem, você senta ali e confia em tudo isso, que você não tem o menor controle. Eu não sei nem o nome do piloto, não sei onde ele mora, não sei quais são os hábitos dele. Eu não sei nem qual foi a fábrica. Às vezes eles falam, nós estamos aqui no Boeing. Foi a Boeing que fez. Nós estamos no Airbus, estamos na Embraer. Você não tem a menor noção, daí você confia, porque você... Por que a gente não consegue fazer isso em relação a Jesus, né? Por que a gente tem essa dificuldade, né? De entregar o nosso tesouro em mão de Jesus, né? Entregue seus filhos, seus pais, seus estudos. Confie o seu tesouro, que é onde está o seu coração, o que é mais precioso. Se você botar na bolsa de valores, na próxima pandemia você vai perder tudo. Se você botar no banco, o banco quebra. Isso quando a gente está falando de financeiro. Mas tem gente que bota em outras coisas, né? Na sua beleza. Aí a beleza passa. Mas eu estou muito. Na sua saúde, aí repentinamente vem uma doença que nos apanha e você não tem nem noção do que aconteceu. Fato é que o nosso tesouro, aquilo que nos é mais importante, imprescindível e onde está o nosso coração, precisa ser posto na mão de Jesus para cuidar, para ser cuidado e para crescer. E nós, quando somos cuidados por Jesus, nós crescemos como seres humanos. Na Itália, que está sendo um país muito afetado por tudo isso, né, de uma forma fortemente, eles criaram um slogan lá, né? Andrà tutto bene. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Tipo, calma. Vai dar tudo certo. E de fato, a gente crê, não como um slogan criado simplesmente para tranquilizar o coração das pessoas, mas nós cremos que na mão de Deus as coisas vão dar certo. Seremos protegidos, seremos abençoados e sairemos dessa melhores do que entramos. Porque quando nós somos cuidados por Deus, nós crescemos. Nós crescemos e nós precisamos nos tornar seres humanos melhores do que nós somos. Porque precisamos exercitar a nossa fé, saber em quem nós cremos e confiar a Ele o nosso tesouro. Palavras do apóstolo Paulo para encerrarmos a nossa palavra nesta manhã e de forma que durante essa semana você confie em Deus e peça orientação, sabedoria, tranquilidade para conduzir a sua vida, porque é isso que eu vou fazer. Porque quando você confia em Deus mais do que você confia no fabricante do avião que te leva, no fabricante do ônibus que te leva, você percebe que a sua vida pode ser abençoada de uma forma inimaginável e que abençoa a vida de outros. Não só você, mas também abençoa a vida de outros. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta ao Timóteo, em que ele orienta o seu filho na fé, o seu pequeno discípulo, ele diz que por causa também sofro, mas não me envergonho. Sofro, mas não me envergonho. Sofrimentos vêm, nós sofremos com ansiedade, com angústia, com preocupação, ou agora é o vírus, daqui a pouco é outra coisa, era o desemprego, era o problema no trabalho, é o chefe que te perturba, enfim, é aquela matéria difícil na sua faculdade. Sofro, mas não me envergonho. E o apóstolo Paulo diz no versículo 12 de 2 Timóteo 1 que ele não se envergonha. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amém. As versões antigas dizem: para guardar o meu tesouro até o último dia. Então, que até o último dia
o nosso tesouro seja guardado, aquilo que a nossa coração esteja nas mãos de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar aquele hino.